Olá, professor! Olá, professora! Você já deve ter percebido que os jovens da sua escola ficam cada vez mais tempo na internet. Essa é uma tendência comprovada por diversas pesquisas, como a Digital 2020, realizada pela agência We Are Social em conjunto com a plataforma Hootsuite. O estudo revela que os brasileiros passam mais de 9 horas por dia em sites, redes sociais e aplicativos. Discutir os usos da internet se torna uma tarefa fundamental da escola, que depende de você para fazer essa mediação. Mas como fazer isso na prática e de maneira integrada com as diretrizes da Base Nacional Comum Curricular? A obra Rede de Abusos é uma grande oportunidade para desenvolver esse trabalho. Neste vídeo tutorial, você vai ter uma visão geral das propostas de atividades 1 e 2, presentes no material digital do professor. Essas propostas possibilitam o trabalho específico da língua portuguesa e uma abordagem interdisciplinar ao tratar de ciência e tecnologia, saúde e cidadania, sempre privilegiando as metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Rede de Abusos é uma novela policial escrita pela premiada escritora e educadora Tânia Alexandre Martinelli. O livro aborda a cultura digital articulando este universo à violência sexual contra a mulher. Com isso, suscita a reflexão crítica tanto sobre a cultura do estupro, quanto sobre as potencialidades e os riscos da internet. A internet possibilita o fortalecimento de comunidades, mas também serve para disseminar perfis e notícias falsas, difamação e discursos de ódio. A relevância do tema, principalmente no contexto de altos índices de violência doméstica e feminicídio do país, atrai o interesse do estudante. O gênero literário é um atrativo a mais. A novela policial apresenta uma trama dinâmica e repleta de suspense, que incentiva o estudante a investigar os mistérios propostos ao longo da narrativa. Abordar a cultura digital desperta o interesse do estudante, mas trabalhar temas relacionados à violência em sala de aula não é uma tarefa simples. No entanto, a importância está justamente na vulnerabilidade dos jovens, as ambiguidades do meio digital e as violências do mundo real. Para apoiar a sua jornada, vamos começar pelas propostas de atividades 1, voltadas para professores de língua portuguesa. O trabalho com rede de abusos tem como foco o desenvolvimento da capacidade argumentativa e inferencial do estudante. Vamos conhecer alguns exemplos? As atividades de pré-leitura são importantes para que o estudante possa ativar seu conhecimento prévio, favorecendo a fruição da narrativa e a compreensão dos seus elementos. Você pode iniciar o trabalho incentivando a turma a fazer associações livres com o título Rede de Abusos. Assim, você e o grupo podem construir juntos o campo semântico do livro. Outra possibilidade é revelar que a obra é uma ficção de suspense e ativar o conhecimento prévio do estudante. Você pode, por exemplo, incentivar a turma a elencar histórias que conhecem e os componentes básicos da novela policial. As atividades realizadas durante a leitura propõem produção textual, exploração temática da novela e caracterização do gênero literário. Aproveitando o contexto de rede de abusos, você pode organizar os estudantes em grupos e propor a criação de um blog. Toda a turma vai desenvolver habilidades de leitura e produção de texto ao elaborar conteúdos de diferentes estilos e gêneros. O intuito é registrar a progressão da leitura, a compreensão da história, as inferências dos estudantes e os procedimentos construtivos da obra. Outra estratégia é apresentar poemas de temáticas abordadas na obra, para que o estudante crie paralelos entre diferentes gêneros literários. Individualmente, cada um pode produzir seu próprio poema e publicar no blog. As atividades de pós-leitura envolvem o gênero folhetim e o campo jornalístico-midiático de atuação social. Organizados em grupos, os estudantes podem analisar uma matéria jornalística sobre violência sexual e exploração infantil. O objetivo é identificar os diferentes pontos de vista veiculados pela mídia.
A sugestão para trabalhar o gênero folhetim é pedir para os grupos produzirem uma narrativa, que será publicada em capítulos no blog. Outra abordagem é adaptar os folhetins para formato de radionovela e veiculá-los como podcasts. Para isso, os grupos terão que prever um tratamento dramatúrgico dos textos e inserir efeitos sonoros e vinhetas musicais nas gravações. Como comentamos, a obra Rede de Abusos também possibilita o trabalho interdisciplinar. Agora você vai conhecer algumas propostas de atividades 2 voltadas para os professores da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Antes da leitura da obra, pode-se organizar a turma em 4 grupos. Cada grupo vai pesquisar e apresentar um seminário sobre o contexto social e familiar de mulheres em diferentes momentos históricos. A sugestão é trabalhar os contextos da Grécia Antiga, da Europa medieval, do Brasil antes de 1500 e do Brasil na atualidade. Outra pesquisa interessante que pode ser feita em grupo, antes da leitura, é sobre a desigualdade de gênero ou racial. Os estudantes podem compor e apresentar infográficos cruzando dados de diferentes fontes. Durante a leitura, os grupos devem ser reorganizados, misturando os estudantes. Dessa forma, eles podem cruzar as 2 pesquisas e perceber a correlação entre a desigualdade de gênero e racial. Outra atividade que pode ser realizada durante a leitura é a elaboração individual de uma carta ficcional em primeira pessoa. A voz utilizada deve ser de uma mulher de um dos contextos históricos pesquisados, relatando um caso de violência e pedindo ajuda. Entre as propostas para depois da leitura está explorar o cruzamento entre racismo e opressão de gênero, com base em 2 composições de rap. A ideia é valorizar essa expressão artística, que é exemplo de atitudes de protagonismo e resistência. O material digital do professor traz o detalhamento dessas propostas e outras sugestões, e também a relação das habilidades desenvolvidas em cada uma delas. Na sequência, assista ao 3º vídeo tutorial dessa série e saiba mais sobre o aprofundamento e as sugestões de referências complementares do material digital do professor. Boas leituras!